E aí, galera, beleza? Seja bem-vindo a mais um Devocional on Fire. Bom, eu quero começar te pedindo perdão porque nós tivemos diversos problemas aí técnicos e nós não conseguimos gravar os devocionais, mas já arrumamos, tá tudo certo e você aí já vai poder assistir o seu devocional, beleza? Então já peço desde já para você se inscrever no canal, dar seu like, compartilhar esse vídeo com mais pessoas, porque eu tenho certeza absoluta que quando você compartilha esse vídeo com mais pessoas, Deus está te usando, porque é através do seu compartilhamento que essa mensagem chega para mais pessoas, beleza? Então se inscreve aí, deixa seu like e compartilha esse vídeo, beleza? Vamos lá! E hoje nós vamos falar sobre a cura, sobre como você aí pode ser curado. Nós estamos aí, se você não assistiu o último vídeo, eu peço para você assistir. E nós falamos sobre assunto de pornografia, é muito importante que você entenda esse assunto. E hoje nós vamos falar como você vencer esse assunto. E quando eu estava no meu processo de libertação, quando eu realmente estava ali disposto a ser curado, disposto a deixar esse pecado, eu comecei a vivenciar algumas coisas que é extremamente necessário para que você deixe o pecado. E eu vou compartilhar isso em 5 pontos, beleza? Então você anota aí e guarda isso no seu coração e comece a praticar isso. Vamos lá, primeiro ponto é que quando eu estava vivenciando esse pecado e eu decidi me libertar, decidi largar a mão desse pecado, a primeira coisa que eu fiz foi confessar esse pecado. A Bíblia fala no livro de Provérbios 28:13 diz: quem tenta esconder os seus pecados não terá sucesso na vida, mas Deus tem misericórdia de quem confessa os seus pecados. Então, é muito importante que você não lute essa luta sozinho, sabe? Hoje nós temos um time gigantesco aí de líderes, de pastores aqui na igreja que está aqui para te servir, está aqui para te ajudar nas suas guerras, nas suas batalhas. Eu já peço para você aí realmente, se você tem passado por esse problema, conta com a igreja. A igreja, nós estamos aqui justamente para te ajudar nesse processo de libertação. E essa foi a primeira coisa que eu fiz. Eu fui até meu discipulador e confessei esse pecado. Falei, olha, além de confessar para Deus, eu também confessei para o meu discipulador, porque eu queria ajuda. Então eu falei, olha, eu estou vivenciando esse pecado, eu quero vencer isso, eu não quero mais passar por esse problema, eu não quero mais vivenciar esse pecado, porque é como eu falei para vocês lá atrás, o pecado, hoje você peca uma vez, amanhã você começa já a pecar 2, na próxima vez já começa a pecar 3. Então, isso daí vai cada vez mais te chamando para o abismo, para o fundo do poço. Eu já não queria isso, não queria mais o pecado. Eu descobri o quão ruim era o pecado para minha vida. E a primeira coisa que eu fiz foi confessar esse pecado. Então, se você tem passado por isso, confesse. Confesse que esse é o primeiro passo da libertação. Segundo ponto, se livre dos gatilhos. E o que são os gatilhos? O gatilho é aquilo que te leva a pecar. Olha o que a palavra de Deus fala no livro de Mateus 5:29. Diz, portanto, se seu olho direito faz com que você peque, arranque e o jogue fora, pois é melhor você perder uma parte do seu corpo do que todo o corpo será tirado no inferno. Se a sua mão direita faz com que você peque, corte e a jogue fora, pois é melhor perder uma parte do seu corpo do que o corpo inteiro ir para o inferno. Calma, 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 calma. Não tem nada a ver com você cortar um membro seu, tá bom? Um membro, sua mão, não tem nada a ver com isso. Aqui está falando daquilo que te leva o pecado. Quando eu estava vivenciando a cura, quando eu estava buscando realmente ser curado nessa questão dessa área da minha vida, eu comecei a perceber que o que sempre me levava a cair é quando eu estava em casa sozinho, no meu quarto sozinho, com a internet e sem nada para fazer. Aí você fica lá folheando, né? O YouTube. Fica rodando o YouTube, rodando a internet. Aí não tem nada o que fazer. E o pastor Eibe, ele sempre fala uma coisa bem interessante. Ele diz assim que quem mira no nada, acerta em cheio. Ou seja, se você estiver lá sem fazer nada, uma hora você vai encontrar alguma coisa, né? Então, foi exatamente assim que aconteceu na minha vida. Eu percebi que eu sempre ficava à toa, sempre ficava com a minha cabeça vaga, sempre ficava com a minha mente vaga e sempre ficava com o meu celular ali, sabe? E eu comecei a perceber que sempre eu caía daquela forma. Quando eu estava sozinho, sem fazer nada no quarto, estava com o celular ali, com a internet.
E aí foi a primeira coisa que eu comecei a fazer. Eu comecei a deixar o meu celular em outros lugares. Então, eu deixava o meu celular, por exemplo, no quarto dos meus pais, deixava o celular na sala, deixava o celular em outros lugares, longe de mim, porque eu sabia que se o celular estivesse perto de mim, talvez eu poderia ceder ao pecado. Então, você precisa analisar e ver hoje quais são os seus gatilhos. Vamos dar um exemplo aqui de um outro gatilho. Por exemplo, imagina que é um jovem que bebia muito e ele se converte e decide deixar a bebida alcoólica, decide deixar, né, essa questão de beber. Ele decide não beber mais. E eu vou dar um exemplo para você. Um gatilho para esse jovem que decidiu não beber mais pode ser, por exemplo, o bar. Né? Imagina, se a pessoa que ela antes bebia muito, para que ela vai frequentar um bar? Se ela for num bar, frequentar um bar, ah, não, mas eu vou lá, sei lá, vou lá só para tomar um suco, vou lá só para conversar com os meus amigos. Se você tiver sempre indo num lugar desse, uma hora ou outra, esse gatilho aí vai ser apertado. Uma hora ou outra você vai acabar cedendo ao pecado. É por isso que nesse livro aqui que nós acabamos de ler, nesse texto, aliás, de Mateus, é muito importante que você arranque tudo aquilo que te leva ao pecado. Isso pode servir para muitas coisas, né? Como a mentira. A mentira também, ela pode ser um gatilho, né? Você mente hoje um pouquinho, amanhã você vai mentindo mais, porque as pessoas geralmente elas mentem para esconder alguma coisa. Então, o gatilho também é assim. O gatilho, ele te leva a pecar. Por isso, arranque os gatilhos da sua vida. Terceiro ponto, você precisa ter total noção do quanto o pecado te escraviza. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. E se você souber de algo que te faz muito mal, por que é que você vai fazer aquilo? Então, o pecado é a mesma coisa, né? Quando eu descobri o quão escravo eu estava sendo do pecado, mesmo sabendo que Cristo me libertou, que Cristo me deu uma nova vida, eu estava sendo escravo do pecado, eu já comecei a perceber que aquilo não era bom para mim. Então, você precisa ter total ciência, total noção de quão ruim o pecado é para você, de quão ruim ele causa na sua vida, o quão mal ele te faz, o quanto ele te escraviza, o quanto ele te deixa sujo. Então, por isso você tem que largar o pecado. Quarto ponto, também é muito importante para você viver a cura, é a sua identidade. Você precisa saber quem você é em Deus. A palavra de Deus fala em Romanos 8,16, diz: o Espírito de Deus se une com o nosso espírito para afirmar que somos filhos de Deus. Verso 17, nós somos seus filhos e por isso recebemos as bênçãos que ele guarda para o seu povo. E também receberemos com Cristo aquilo que Deus tem guardado para ele, porque se tornar parte dos sofrimentos de Cristo, também tomaremos parte na sua glória. Essa daqui é uma parte muito chave, porque quando você entende a sua identidade como filho, você começa a perceber que você não precisa pecar. Você não precisa pecar para você ser feliz, você não precisa pecar para você estar ali realizado, não precisa do pecado. Só de você saber que você é filho de Deus, já precisa ser o motivo da maior alegria da sua vida. Então, se você é filho de Deus, por favor, põe aí no comentário, eu sou filho de Deus. E esse é o quarto ponto, identidade. Entenda que você é filho, por isso você não precisa pecar. E o quinto e último ponto é você realmente deixar o pecado. No primeiro verso que nós lemos, eu li sobre aqui Provérbios 28:13, e eu li que é a primeira parte que é confessar, só que esse versículo, quando eu li, ele estava incompleto, né? Eu não falei ele inteiro, e o final diz assim, ó, mas Deus tem misericórdia de quem confessa os seus pecados e os abandona. Então, o primeiro ponto é você confessar, mas o último ponto sempre vai ser você tomar uma decisão e você, de uma vez por todas, deixar esse pecado. A palavra de Deus fala um exemplo de um homem que estava diante de um pecado. A Bíblia chama ele de Caim, né? A história de Caim e Abel, Abel e Caim. E a Bíblia fala que, em certo momento, quando ali Caim ele foi repreendido por Deus, a Bíblia fala que o semblante dele mudou, ele começou a ficar muito bravo e certamente Deus sabia e sabe, né, das nossas intenções. Então Deus vira para Caim e fala: Caim, o pecado está à sua porta, mas cabe você vencer o pecado. Tudo isso só faz sentido se você decidir de uma vez por todas abandonar esse pecado. Como eu li esse verso, quem confessa o pecado e o abandona,
recebe o perdão, recebe a misericórdia, recebe realmente ali a graça de Deus. Então, eu realmente quero que essa mensagem ela toque no seu coração e talvez você esteja passando por esses problemas, talvez você esteja vencendo um pecado, e eu vim aqui para te dizer que você é capaz, você não precisa lutar sozinho. E esses são 5 ingredientes que vai fazer com certeza você vencer esses pecados. Amém? Então, eu espero que esse vídeo aí realmente te motive a você vencer esse pecado, a você abandonar esse pecado. Aliás, você é filho de Deus, você não precisa pecar, você não precisa estar na prática do pecado, muito pelo contrário, que você precisa desenvolver cada vez mais e mais uma intimidade com Deus, porque Deus te preenche. Amém? Então, eu espero que esse vídeo aí tenha falado com vocês. Não se esqueça de deixar seu like, compartilhar, se inscrever, beleza? Que você vai fortalecer demais o canal, mas além de tudo isso, você está sendo boca de Deus para outras pessoas. Beleza? É nóis e falou!